E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eduardo Jacob, treinador e especialista na área dos goleiros. E o seguinte, o vídeo de hoje ele é muito importante porque eu vou te falar sobre a importância da preparação mental, da mentalidade para um goleiro. Se você quer ter uma carreira longa, se você está começando, se você é jovem ainda e precisa melhorar nesse aspecto, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar as principais informações e o que você pode fazer para evoluir no seu quesito mental. Um grande goleiro ele começa por uma grande mentalidade. Por quê? Como já falado em vídeos passados, já tenho 2 vídeos aqui no canal, galera. Eu falo sobre a importância e as dificuldades da posição e que ninguém te fala antes de você começar a jogar, que é a pressão, o quanto que você tem que estar concentrado, o quanto que você tem que estar dedicado para suprir a posição de goleiro dentro da sua equipe. Então, um goleiro, se você quer se tornar profissional ou se você já é um profissional, os goleiros que já são profissionais, eles têm essa diferença no aspecto mental. Por quê? Eles lidam muito bem com a pressão, suporta as vaias da torcida, suporta as pressões diárias dos treinadores e da diretoria, e com o passar do tempo isso vai se tornando normal. Mas se você não sabe administrar isso, isso acaba te consumindo e vai fazer com que você entre desconfiante dentro de uma partida. O aspecto principal que um goleiro não pode deixar de ter é a confiança. Então, a confiança em si mesmo, na sua equipe, é o que vai te fazer chegar mais longe dentro do futebol. Por que a mentalidade vai te fazer chegar mais longe no futebol? É simples, a cobrança do futebol é muito alta e ela é diária. Até porque a mídia, há uma ampla gama de pessoas te observando o tempo todo. Isso gera uma pressão muito maior e você precisa entregar o tempo todo. Assim como numa empresa, você precisa entregar resultados o tempo todo. Você está sempre atrás de um resultado, você tem que sempre entregar um trabalho bem feito. E isso é normal, tá? Você tem que ter a ciência de que você tem que se cuidar, você tem que corresponder dentro de campo com treinamento, com pensamentos positivos, e tudo isso vai te fazer chegar num nível mais longe. Então, primeiramente, vamos lá por tópicos. Primeiro, aprenda a lidar com essa pressão do dia a dia. Vai ter pressão das pessoas, vai ter pressão, mas isso não pode te deixar abalar. A tua mente tem que pensar que tu é um goleiro capacitado, que tu vai superar qualquer adversidade que passar na tua frente. Então tu vai se capacitar e já vai saber, ó, tenho conhecimento de que eles vão criticar, eles vão falar, mas independente do que falem, eu vou fazer o meu melhor. Então esse é o primeiro ponto, né? Aprenda a superar as adversidades mentais do dia a dia. Então cultive coisas boas e vença os treinamentos, vença os jogos dia após dia, sem atropelar as coisas, sem ansiedade. Dito isso, goleiro precisa saber lidar com pressão? Precisa. A mentalidade vai mudar o teu jogo. 2, concentração é tudo. Durante aquilo que tu estiver fazendo, dentro de campo ou fora, nos treinos ou em casa, a concentração, a mentalização naquilo que tu tens que fazer é tudo. Então, tu tem clareza, tu tem o foco de que eu quero chegar lá, eu quero ser o titular do meu time. Se eu sou reserva, eu quero ser o titular. Então, eu vou treinar, eu vou me capacitar para que eu possa ser o titular. Então, isso é um processo lento, mas que você não pode deixar de acreditar. A partir do momento que você desacredita de si mesmo, está acabado. Não precisa mais treinar, não precisa mais fazer nada. Porque daí você está perdendo só seu tempo, você está se enganando. Não, cara. Você tem que colocar na sua mente do quê? Eu quero realmente isso, então eu vou para cima. Eu vou continuar treinando, eu vou buscar algo extra, eu vou conversar com as pessoas, pois isso foi o que eu não fiz na minha carreira. É por isso que eu estou te alertando. É coisas que eu não fiz na minha carreira que poderiam ter me feito chegar mais longe. E hoje eu estou aqui para te falar que isso vai fazer a diferença. Comece a aplicar isso e você vai ver a diferença no teu dia a dia. Então concentre-se com clareza, concentração é tudo. Concentre-se com clareza no teu objetivo dentro do futebol, tá bom? Não se esqueça disso. A partir do momento que você entrar no campo, ou entrar num treino ou num jogo, é 100% de presença naquele momento. Número 3, confiança muda o teu desempenho. Aí você me pergunta, mas Eduardo, como que eu vou melhorar minha confiança? Vamos lá. Treino, preparação mental, repetição e autoconhecimento. Quanto mais preparado você tiver, melhor a sua mente vai corresponder. Quanto mais conhecimento você tiver sobre algo, mais capacitado você vai estar para apresentar, para desenvolver sobre aquele assunto. Vamos supor que você vai para uma apresentação da escola, da faculdade ou do seu trabalho.
Você precisa ter o máximo de conhecimentos possíveis, você precisa estudar antes para chegar no dia da apresentação e ir bem, falar com domínio sobre aquele assunto. E no futebol não é diferente. Você tem que ter domínio daquilo que você está fazendo, domínio dos fundamentos técnicos, domínio do treino, domínio da alimentação, domínio do sono, pilares essenciais de um atleta, que são a alimentação, o treino e o sono. E aí que entra a parte 4, né? Mental e espiritual, 4 e 5, que vai te fazer chegar mais longe, que é essa preparação mental que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, além do aspecto treino, além do aspecto físico, né, você começa a se preparar mentalmente para buscar uma melhoria nos seus pensamentos. Por quê? Pensamentos negativos vão te fazer falhar, vão te gerar insegurança, e isso vai fazer tua carreira, ó, ir lá embaixo. Mas a partir do momento que você busca realmente ajuda, quando você se abre a novas oportunidades, quando você se abre a falar com alguém diferente, você buscar um tratamento, você começa a abrir o seu campo de visão. E aí as tuas atitudes no campo começam a mudar. As tuas atitudes em relação com as pessoas começam a mudar. Os teus relacionamentos começam a mudar. Então eu tô aqui para isso, galera, para te ajudar e para te alertar sobre isso. O que você tiver de dúvida, deixa aí nos comentários se você estiver passando por alguma dificuldade no aspecto mental, que eu faço um vídeo específico para ti, para que tu possa solucionar os teus problemas mentais no extra e dentro de campo. Beleza? Então, 3. Confiança muda o teu desempenho. Número 4. Você precisa aprender a superar os seus erros. Muitas vezes na minha carreira, durante uma temporada, eu falhava em algum jogo, já falhei em estreia de campeonato, já falhei em jogo final de campeonato, de mata-mata, e por muito tempo isso me atormentou. E até hoje eu lembro dessas falhas, porque é normal, né, a mente ficar apegada a momentos mais negativos do que positivos. É normal, mas é totalmente errado, né, a gente fazer essa análise, porque eu vou ficar lembrando só dos momentos negativos? Não. Eu preciso lembrar das minhas defesas, eu preciso lembrar dos jogos que a gente ganhou, e isso tem que ser muito mais presente do que os meus erros. Os erros servem para quê? Para mim aprender. Ó, naquele dia eu saí errado na bola e saí de tal forma. Passado aquele momento, eu não vou mais errar naquele fundamento. Então, a partir do meu erro, eu aprendo e modifico o meu futuro, eu modifico as minhas próximas atitudes. Isso é aprendizado, galera. É saber superar os erros, porque um goleiro não é uma máquina. Já estou falando isso há vídeos atrás. O goleiro não é uma máquina, vai tomar gol, vai errar, acontece. Mas isso não pode ser rotineiro dentro da nossa vida de goleiro. Tem que ser algo que ocorreu uma vez, mas pontual, algo pontual. Não que seja rotineiro, tá, galera? Então sempre pense no lance seguinte. O lance seguinte é o que vai te fazer colocar no jogo de novo ou não. Então você precisa estar com foco de erro no lance anterior. Pensa na próxima. Vai ter outra oportunidade, eu vou defender. Eu vou melhorar. Tem dias, galera, que algumas coisas não vão dar certo e tá tudo bem. Não, você não precisa se culpar demais por causa disso. Você tem que ter consciência. Não, hoje não deu, mas amanhã, no próximo jogo, vai dar. O futebol, ele não dá muitas chances pra gente pensar nisso, muitas brechas. Então, por isso que às vezes é difícil a gente parar e fazer uma reflexão. Por isso eu quero que você faça uma reflexão agora. Em que momentos você tem errado e como você tem reagido após uma falha? Como você tem tomado atitudes diferentes? Você tem aprendido realmente com seus erros? Então pare um pouquinho, pense se você realmente está aprendendo no dia a dia de treinos e jogos e pense o que você pode fazer de diferente na próxima vez que você errar para que você não diminua o seu desempenho, mas para que você vá para o próximo lance com a confiança ainda ativa, porque um jogo tem 90 minutos. Não é porque eu falei no primeiro minuto que isso vai me definir. Então o futebol, ele dá muitas voltas, galera. Por isso a gente não pode deixar de acreditar no nosso potencial. Beleza? Continue firme, saiba superar os erros. Número 5 para a gente finalizar esse vídeo, a preparação mental é tudo. Então, além do treino tático, físico, técnico, a preparação mental também se torna um treino para ti, que é atleta e almeja chegar em grandes lugares, em alto nível. Por quê? Se imaginar vencendo, colocar pensamentos positivos, isso, isso já é comprovado que pode trazer benefícios para um atleta. Eu mesmo fiz um trabalho de conclusão de curso, galera, na minha graduação aqui, que eu falei sobre a importância da mentalidade nos goleiros, tanto futebol de base e tanto profissional. E muitos deles relataram coisas similares. A gente tem que entender que um goleiro, ele não amadurece tão precocemente igual jogadores de ataque, jogadores que são revelados mais cedo. Um goleiro,
ele demora um pouco mais para adquirir rodagem, experiência, e muitas vezes se fala que o goleiro velho é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E a gente tem que entender que o goleiro passa por esse processo de maturidade, de maturação, e às vezes vai demorar até os seus 23 anos, 25 anos, até que ele se firme num clube e comece a jogar frequentemente. Porque sempre vai ter uma prioridade para os goleiros mais experientes, para os goleiros mais velhos. Por quê? Um goleiro mais experiente que jogou em ligas nacionais ou até mesmo internacionais, ele vai ter um mental mais forte, porque ele já passou por aquela experiência. E um goleiro mais jovem, a mente tem a tendência a ter o medo do desconhecido. O que será que vai acontecer? Uma competição nova, é estreia, é estadual, seja o que for, a primeira experiência sempre vai ser diferente. Então não tem como todos os jogos serem iguais. Todos os jogos têm um roteiro, têm uma história diferente. Então a prioridade para goleiros mais velhos, isso é fato dentro do nosso futebol. E a gente tem que entender que mesmo a gente sendo jovem, a gente não pode deixar se abalar e que a gente pode sim, com 23, 24, 25, com o passar dos anos, a gente continuando firme, continuando treinando, a gente vai conseguir também alcançar essa titularidade. E o que é importante também, o goleiro mais jovem adquirir rodagem. Então, hoje, se você não joga no seu clube, seria interessante você ser emprestado para um outro clube menor para que você possa jogar. Então, a vida do futebolista, ela começa de baixo para cima. Não acha que todos os atletas vão chegar direto no Real Madrid, vão chegar direto no Santos, vão chegar direto no Flamengo. Não. A vida de um futebolista é assim como a vida de qualquer outra pessoa, é tijolinho a tijolinho, dia após dia, construindo algo hoje, treinando hoje, para colher amanhã. Então não esqueça, todas as suas atitudes são sementes. Então, por mais que você não veja hoje, isso vai ser colhido ali na frente. Entenda que, além do treino físico, técnico e tático, a tua preparação mental também faz parte da tua carreira. E tu tem que começar a trabalhar isso a partir de hoje. Se você realmente quer trabalhar isso, conte comigo, me chama ali no Instagram. Eu tenho um curso 100% online dedicado à tua parte técnica e eu também posso te ajudar com a tua parte mental. Entre em contato comigo, já deixa aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos e saiba que a preparação mental, a mentalidade, é tudo na vida de um goleiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.